Boa tarde, 12h05 e você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Fazer refeições com frequência fora de casa pode pesar no bolso. Está comum casos de depressão entre jovens. A ajuda de profissionais é fundamental para combater a dependência do cigarro. Resolução normativa estabelece normas para estímulo ao parto normal. Mangal das Garças festeja mais um ano de história. E o bate-papo musical com o grupo Unidos pela Fé. Hoje é sexta-feira, 16 de janeiro, e Nazaré Notícias já está no ar. Nos centros urbanos, uma rotina é cada vez mais comum: realizar pelo menos uma das refeições diárias em restaurantes ou lanchonetes. Esse é o dia a dia de muitas pessoas que trabalham em locais distantes de casa. O problema é que essa escolha pode pesar demais no bolso. É o que você acompanha na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje. É o que dizem os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, sobre os custos com alimentação fora de casa, que são inevitáveis para quem passa o dia inteiro trabalhando e não tem como preparar suas próprias refeições. Ainda de acordo com a pesquisa, em 10 anos, o custo da alimentação em casa subiu 78% e em restaurantes aumentou 133%. Além dos gastos com produtos, quem administra um restaurante como esse, por exemplo, precisa se preocupar com outros custos, como serviços de manutenção do espaço e salários de funcionários, elementos que também sofreram reajustes em 2013. No final deste ano que passou, nós tivemos um aumento muito grande na parte de proteínas. Aumentou cerca de 30%, na qual nós tivemos que segurar o aumento. Ou seja, nós praticamente estávamos comprando e oferecendo um produto a preço de custo. Não repassamos o valor para os clientes. Quem lida diretamente com produtos alimentícios já conhece o que pesa mais e precisa administrar como repassar os custos. Então, a base de todas as nossas pizzas, elas têm o tomate como molho. Então, é um item que nós temos que consumir. Independente de valores, nós temos que consumir. Se a gente for falar de números mais concretos, aí, um exemplo, nós comprávamos a caixa do tomate a R$50 e hoje nós pagamos R$80, R$90 nela. Então, foi um aumento grande. Para alguns consumidores, recorrer aos restaurantes já faz mesmo parte da rotina. O trânsito de Belém já não é mais o que era, né? Já ficou complicado. Acabou o tempo de tirar cesta em casa, né? Então acaba que é por conveniência mesmo, não dá para botar em casa, essa coisa toda. Mas há ainda quem prefira hábitos mais saudáveis e que pesem menos no bolso. Tem a questão do custo, né? Mas nem sempre é o principal motivo, é mais a questão mesmo do carinho, da qualidade, a comida caseira feita pelo nosso pessoal, que a gente confia, essas coisas todas, né? E falando em gastos com a alimentação, o preço do caranguejo no Pará apresentou alta. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Diese. O preço elevado já pode ser sentido no bolso dos consumidores. Em 2014, o preço do crustáceo teve alta de 9% e fechou o ano custando R$ 1,78, alta acima da inflação, que foi de mais de 6% no período. Segundo o Diese Pará, em 2015, o caranguejo deve seguir a tendência de alta em todo o estado. Fatores como o período de defeso e a falta do produto no mercado contribuem para a elevação no preço. A pesquisa foi realizada nos mercados e feiras da capital paraense durante todo o ano de 2014. O Batalhão de Polícia Ambiental do Amapá apreendeu uma embarcação com mais de 2.000 litros de combustível no rio Matapi, em Santana, a 17 quilômetros de Macapá. O barco armazenava o material clandestinamente. Um homem que estava dentro do barco foi preso e levado à delegacia da cidade. O barco foi encaminhado à Capitania dos Portos. Vamos falar de educação e para aqueles que estão concorrendo a uma vaga na Universidade Federal do Pará, uma boa notícia. A instituição recebeu as notas obtidas no Enem. Esse é o segundo ano que a UFPA usa as notas do Enem como um processo de seleção.
As notas foram entregues pelo INEP na última quinta-feira. Dos 130 mil inscritos, a instituição convoca 136 estudantes da lista de inscrições a entrarem em contato urgente com o Centro de Processos Seletivos da UFPA, devido à inconsistência de informações no cadastro. O candidato que não realizar a atualização será excluído da lista de candidatos. A correção de dados pode ser feita até a próxima segunda-feira, dia 19 de janeiro. Segundo a UFPA, o listão com o nome dos aprovados deve sair no próximo dia 24 de janeiro. Em Santarém, no oeste do Pará, o sistema que faz a emissão da carteira de trabalho e dá entrada no seguro-desemprego não está funcionando há mais de um mês. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego de Santarém, uma falha no sistema de informática impede que vários serviços sejam realizados. A situação se estende desde o dia 5 de dezembro do ano passado e deveria ter sido normalizada no dia 5 de janeiro deste ano. Quem precisa de atendimento para assuntos relacionados à Previdência Social também encontra dificuldades. Segundo o órgão, não há prazos para que os serviços sejam normalizados. Termina hoje o prazo para o cadastramento de dados do programa Bolsa Família referente ao período de 2014. Cerca de 600 famílias em Belém ainda não atualizaram o seu cadastro. Os beneficiários devem procurar um dos 12 centros de referência em assistência social aqui da capital paraense ou a sede da Central do Cadastro Único no bairro da Marambaia. A atualização cadastral é um processo contínuo e obrigatório para as famílias beneficiadas pelo programa de renda mínima. E agora vamos falar de um tema preocupante para pais. Todos se sentem para baixo de vez em quando ou de alto astral muitas vezes. Porém, quando a tristeza toma conta, vem a depressão, uma doença que atinge cada vez mais os jovens. Em todo o planeta, 212 milhões de pessoas sofrem de depressão, o equivalente a 2% de todos os que vivem na Terra. A Organização Mundial da Saúde estima que quase 10% das mulheres e 6% dos homens serão vítimas da doença em algum momento da vida. Diante desses números, conversamos com este especialista sobre a depressão na juventude, uma preocupação da atualidade. A depressão está se tornando hoje em dia um fenômeno mundial, em virtude da chamada hipermodernidade para alguns autores ou modernidade para outros autores, em virtude das grandes transformações econômicas, sociais, políticas, culturais que as sociedades modernas vêm passando. Então o jovem ele se vê, digamos assim, dentro de uma espécie de olho de furacão, de todas essas mudanças, sem ele ter assim, até uma leitura bem clara do que está acontecendo na sociedade. Isso lhe torna uma espécie de uma pessoa deslocada neste mundo, tentando encontrar essa identidade, seu caminho, É uma espécie de busca de uma segurança que antigamente existia, mas hoje em dia está cada vez mais vulnerável, Nos adolescentes, os sintomas mais comuns são a queda no rendimento escolar, a mudança de humor, irritabilidade, tristeza e perda de interesse. Porém, estes sintomas não devem ser confundidos com comportamentos típicos da adolescência. Não há um número exato, mas segundo a Associação Brasileira de Psicanálise, cerca de 10% dos adolescentes brasileiros sofrem dessa doença. Em todo o mundo, a Organização Mundial da Saúde estima que pelo menos 20% dos jovens estejam deprimidos. Até a década de 70, se acreditava que a depressão era exclusividade de adultos. A depressão na juventude, digamos assim, ela atinge todas as idades, A gente verifica que estudos epidemiológicos têm verificado que cada vez mais vai atingindo idades mais recentes. Hoje em dia a gente vê até crianças desenvolvendo quadros depressivos, porque muitas vezes a época do Natal é uma espécie de chamada, Ano Novo no seu aniversário, essa época assim que a demanda de consumo, Dia da Criança, por exemplo, quando é solicitada essa criança uma chamada ao consumo sem que seus pais possam lhe dar essa satisfação desse objeto. Então, às vezes a criança se sente, digamos assim, no estado de tristeza, no estado de abatimento, em virtude de não poder receber, digamos assim, aquele tipo de objeto que é ofertada pela sociedade de consumo. Na maioria dos casos, o tratamento mais indicado é a psicoterapia, às vezes acompanhada de medicamentos antidepressivos.
Agora, uma notícia importante para quem trabalha com educação especial. A Prefeitura de Belém está ofertando 100 vagas para o curso de formação inicial e continuada em ensino de língua portuguesa na modalidade escrita para surdos. A formação é destinada aos professores da rede estadual de ensino que atuam no atendimento educacional especializado. As inscrições iniciam na próxima segunda-feira. As aulas serão ministradas entre os dias 11 e 29 de maio em Belém. As inscrições podem ser feitas pelo site da Secretaria Municipal de Educação. E vamos falar do tratamento no combate à dependência ao tabagismo. Parar de fumar é um desafio difícil quando se é dependente. O auxílio de profissionais pode ser fundamental. Em Belém, o serviço é prestado pelo Centro de Referência para o Tratamento ao Tabagismo. Dona Lucy tem 77 anos e é fumante desde os 10. Ela costumava fumar um tipo de cigarro artesanal, sem filtro, ou até uma carteira por dia. Aí fui encaminhada para cá, eu vim aqui, contei tudo para a doutora, aí ela me aconselhou, aí me passou um remédio, aí comecei a frequentar as palestras e graças a Deus estou me dando muito bem. Luiz fumava cerca de 3 carteiras de cigarro por dia. Começou a fumar aos 14 anos. Com um mês de tratamento, ele diminuiu o consumo gradativamente. Atualmente, consegue se manter em 8 cigarros por dia. Até porque muitas pessoas já vinham me pedindo para que eu parasse de fumar, lá na frente poderia ter um problema sério de saúde, e que não foi nem lá na frente, foi agora mesmo, comecei a sentir alguns problemas, aí tive que fazer alguns exames, procurar uma consulta com a pneumologista, e eu vi que estava no momento de parar de fumar, né? E eu estou fazendo esse tratamento aqui, procurando diminuir o máximo possível. O centro existe desde agosto de 2004. Todos os meses são matriculados aqui cerca de 35 novos pacientes. Todos os dias passam por aqui cerca de 100 pessoas. Para conseguir o tratamento, basta chegar e entrar. Nesses 10 anos de atendimento, cerca de 5.000 pacientes já passaram por aqui. É porta aberta, e então, ou seja, não precisa de nenhum encaminhamento. Se vir com encaminhamento também não tem problema. E ele é acolhido inicialmente, feito uma abordagem, depois avaliação clínica e encaminhado para os diferentes setores, a consulta médica, o atendimento cognitivo. São 7 profissionais de várias especialidades que se revezam no atendimento. Nesta sala acontecem reuniões de terapia. A dependência pode ser psicológica ou comportamental, o que significa que o hábito de fumar pode estar acompanhado de outros costumes, como o consumo de café ou bebidas alcoólicas. Algumas pessoas pensam que podem engordar quando deixam a dependência, por exemplo. Aqui, todas as dúvidas serão sanadas e o paciente recebe acompanhamento. Agora, o ganho de peso, ele é verídico, é uma coisa que acontece mesmo, porque eles passam antes sem ter o sabor das substâncias, né, dos alimentos, devido a estar até a língua impregnada pela nicotina. Depois começa a sentir o sabor, aí começa a se alimentar melhor, começa a tirar aquela vontade tão... sem controle do cigarro, para passar a sentir melhor as coisas que eles comem. Nós temos aquele primeiro período, que é no mês, em que a gente trabalha para que ele pare assim, nas 4 semanas, e depois eles ficam com um tratamento de manutenção, que a gente chama cognitivo, na terapia, todo mês, de 15 em 15 dias, dependendo da necessidade, um bom tempo, 1 ano, e depois a gente faz 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, para não abandoná-lo ele totalmente, né? Para quem ainda não decidiu buscar ajuda, Dona Lucy dá a dica. Que pare de fumar, tenha força de vontade, como eu tive. Peço a Deus que ajude a gente se livrar desse vício e a gente consegue. Com fé em Deus a gente consegue. E para ter mais informações sobre o tratamento ao tabagismo, basta ligar para o número 3242-5645. Até março será publicado o edital do derrocamento do Pedral do Lourenço aqui no Pará. O investimento vai permitir a navegabilidade de toda a hidrovia Araguaia-Tocantins.
O derrocamento consiste na implosão de rochas que compõem um pedral de 43 quilômetros e que representa um único trecho não navegável o ano inteiro do rio Tocantins. A abertura do canal de navegação vai possibilitar a ligação entre o centro-oeste com o litoral do país. E você acompanha ainda nesta edição. Resolução normativa estabelece normas para o estímulo ao parto normal. Mangal das Garças festeja mais um ano de história e o bate-papo musical com o grupo Unidos pela Fé. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de saúde. Dados do governo federal revelam que as cesarianas correspondem a cerca de 84% dos partos realizados no Brasil. E no último dia 7 de janeiro foi publicada uma resolução normativa que estabelece normas para o estímulo ao parto normal. A resolução fala sobre o direito do acesso à informação das gestantes sobre o parto normal e a cesariana. Essa resolução ela procura, de maneira geral, estimular o parto normal, porque as estatísticas mostram um grande número de cesarianas. Então, algumas normas foram baixadas na tentativa de se aumentar o número de partos normais. Ao engravidar e procurar um obstetra, as gestantes precisam ser acompanhadas e informadas sobre os dois tipos de parto. O parto normal é sempre recomendado, sendo a cesariana solicitada em casos necessários. A primeira indicação é parto normal. Mas, muitas vezes, dependendo da evolução do parto, uma complicação durante a evolução do parto força com que haja uma cesariana. Dados do governo federal mostram que os partos cesarianos correspondem a 84% do total de partos realizados no Brasil. A cirurgia apresenta muitos riscos. A cesariana ela pode apresentar alguns riscos, como, por exemplo, começa pelo risco da própria anestesia. Toda anestesia tem um risco. Segundo, a cesariana é um parto cirúrgico, obviamente, implica em abertura de cavidades e pode, com certeza, advir, por causa disso, algumas infecções hospitalares, etc. Pode acontecer isso. A recuperação é mais lenta na cesariana e depois pode deixar algumas aderências. Isso todos são consequências da cesariana. Vamos falar agora da visita do Papa às Filipinas. O Papa Francisco se encontrou hoje em Manila com milhares de famílias. Em sua mensagem, ele recordou as pessoas que vivem em extrema pobreza e que caem nas malhas do materialismo em estilos de vida que ajudam a vida familiar. Francisco também alertou sobre a ameaça da cultura do efêmero e a falta de abertura à vida. O Santo Padre pediu que as famílias filipinas sejam santuários a respeito da vida, desde a concepção até a morte natural. Na noite de ontem foi lançado em Belém um novo livro de Marília de Menezes, Amazônia e o Mundo. Membro da Congregação das Irmãs Adoradoras do Sangue de Cristo, a religiosa relata através de poesias as experiências missionárias pelo mundo. Eu pensava, meu Deus, que habitavas tão longe, bem alto, muito alto, sobre a lua e as estrelas, e por isso eu erguia o meu olhar aflito, procurando debalde devassar o infinito. Este é um pequeno trecho da obra da escritora Marília Menezes, lançado durante uma noite de autógrafos em uma livraria de Belém. O livro Amazônia e o Mundo relata em poemas a vasta experiência vivida pela missionária na Amazônia e em outros países. Filha do poeta Bruno de Menezes, Marília herdou a veia poética do pai. Este novo trabalho pretende formar os leitores. Eu espero que este livro seja um incentivo cada vez maior para a leitura, para o amor à Amazônia. Muitas pessoas foram à livraria prestigiar a autora. A renda arrecadada com a obra será revestida para o trabalho missionário. Ele está sendo vendido na livraria Rainha dos Corações, na Igreja da Trindade, também na Igreja de São João. E eu espero que você prestigie o nosso livro, que é em benefício dos trabalhos das Irmãs Adoradoras do Sangue de Cristo.
Neste período é cada vez mais frequente a chuva na cidade de Belém e com ela surgem também doenças como viroses e dengue. Nesta reportagem você vai saber como se prevenir das doenças que são muito comuns nesta época do ano. Em Belém, o tempo tem mudado com frequência. Sol e chuva têm sido constantes. As mudanças de temperatura e as fortes chuvas trazem consigo algumas doenças comuns nesse período e que merecem atenção. Todas aquelas doenças que aumentam a sua incidência durante o período chuvoso. Dengue, as gripes, as viroses de uma forma geral, infecções de vias aéreas. As doenças respiratórias podem ser consequências de resfriados comuns. Por isso, é sempre importante ter cuidado e, caso os sintomas apareçam, procurar um especialista. Febre, coriza, espirros, tosses, Pode ser tosse seca, tosse produtiva quando tem algum muco, catarro. Dengue também, ela cursa com quadro de febre, dor de cabeça, mal-estar geral, Porque ela também se enquadra no quadro de virose, Então, o que acontece? Geralmente, as pessoas sentindo esses sintomas devem procurar ajuda médica para que, se houver alguma complicação nesse meio tempo de doença, a gente possa intervir e não tenha nenhuma sequela. As doenças atingem todas as pessoas, mas a população mais vulnerável é composta por crianças, idosos e gestantes. Principalmente aquelas que estão mais suscetíveis, que o organismo se torna mais fraco, seu sistema imunológico. Para evitar essas doenças ou mesmo melhorar o tempo de recuperação, é necessário respeitar o tempo de descanso do corpo, alimentar-se bem, evitar o estresse e principalmente beber bastante líquido. Você evitar lugares fechados, aglomerados, com muitas pessoas, porque essas pessoas podem estar contaminadas. E o contato é feito de pessoa a pessoa, é via aérea superior. Então, eles estão no ar, os micro-organismos. Então, ele pode passar de uma pessoa para outra. Lavar as mãos também é muito importante, porque se você tosse, se você espirra, esses micro-organismos ficam na sua mão e se você tocar um objeto ou outra pessoa, você vai contaminá-lo. Vamos então acompanhar a previsão do tempo para este final de semana aqui na Amazônia. Em Belém, o tempo deve ficar nublado com possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 33. Em São Domingos do Capim, no Pará, o final de semana deverá ser de muitas nuvens. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 34 graus. E em Macapá, no Amapá, o final de semana deverá ficar parcialmente nublado. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 33 graus. No dia 12 de janeiro, não foi só a cidade de Belém que comemorou o aniversário. O Mangal das Garças, que hoje faz parte dos parques zoobotânicos do Brasil, também festejou mais um ano de história. Mesmo sendo construído em uma capital, o Mangal das Garças é um lugar acolhedor. O silêncio do ambiente só é quebrado com o canto dos pássaros, que, aliás, são uma das maiores populações do parque. A serenidade está em todo lugar, desde as espécies presentes no espaço até as construções que respeitam os limites da natureza. Aqui, as visitas são constantes e podem ser feitas das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde, um convite para um bom passeio. Venâncio faz questão de visitar o lugar sempre que vem à capital paraense. Sempre quando nós vemos aqui em Belém, nós sempre vem aqui no Mangal. Eu acho um lugar bonito, com bastante ainda vegetação, ainda pássaros. A gente gosta sempre de vir aqui. Por ano, cerca de 250 mil pessoas passam por aqui. O público mais encantado são as crianças. O que você mais gosta daqui? É as águas. E para as crianças, o parque possui uma programação especial.
O Mangal desenvolve alguns programas voltados para a criança e para as famílias, através do Teatrinho do Mangal, que acontece em domingos alternados, sempre às 10 horas da manhã, aqui no entorno do Memorial da Navegação. É uma oportunidade para as crianças, de uma forma muito lúdica, numa linguagem bem acessível a esse público, também receber essa mensagem da importância da preservação ambiental. Essas crianças também podem fazer parte do Clubinho do Mangal e da colônia de férias que nós oferecemos nos meses de julho. Então a gente queria deixar aqui um convite para que a família e as crianças venham ao Mangal das Garças. O Mangal das Garças completou 10 anos de história no dia 12 de janeiro de 2015. Não é coincidência que a comemoração aconteça no mesmo dia do aniversário de Belém. O parque, na verdade, foi um grande presente para a cidade, que encanta não apenas pela beleza, mas pela liberdade experimentada aqui. Isso é um conceito moderno de zoológicos. O Mangal é um parque zoobotânico, faz parte da Sociedade Brasileira do Zoológico, do convívio e da interação, da proximidade do visitante com os animais que aqui habitam, como os camaleões, como as aves. Ele hoje também é um parque que é considerado um dos maiores reprodutores de aves em cativeiros. Nós já tivemos espécies que não haviam se reproduzido desde a década de 60 e que nós conseguimos aqui no Mangal desse grande feito. E a razão disso é que nós oferecemos as condições ambientais muito favoráveis a essa reprodução. Aqui, os animais são livres e mostram uma boa relação com as pessoas. Esse conceito de interação homem-natureza é um dos principais objetivos do Mangal. Então ele é um parque que ele não é apenas contemplativo, mas ele ter uma missão de formar cidadãos mais conscientes do seu papel na sociedade e na preservação do meio ambiente. Nós temos alguns serviços que oferecemos diariamente no parque, que são os momentos de alimentação dos animais, onde nós divulgamos no site os horários. Por exemplo, o momento de alimentação das garças, ele acontece todos os dias às 11, às 15 e às 17 horas. Então, nesse momento, o visitante pode interagir com a nossa equipe de tratadores do Marques e trocar informações sobre que tipo de alimentos são usados para a alimentação das garças, a quantidade, e trocar informações sobre as espécies de garças que habitam o Mangal. A natureza é exuberante, mágica, mais encantadora ainda com a imprevisão do tempo. Das nuvens negras do céu cai a chuva e as aves se unem formando um aconchegante ninho, um quadro bonito de se admirar. No final, só o barulho das folhas agitadas pelo vento e das aves, em uma conversa ritmada que a natureza entende bem. E quem visita o Centro Histórico de Belém tem a chance de conhecer, através de fotos, documentos e vídeos, um pouco mais de como era o dia a dia dos trabalhadores do mercado do ver-o-peso nos anos 40. Em comemoração aos 399 anos de Belém, a exposição Ver-o-Peso, Registros e Memórias apresenta para o público documentos e fotos do cotidiano da maior feira a céu aberto da América Latina nos anos 40. O que mais chama a atenção do público que visita o local é o documento do século XVII, de 87 páginas, que dá origem ao mercado. O contrato da construção do ver-o-peso foi restaurado pelo Museu de Artes de Belém, especialmente para o aniversário da capital. Um vídeo retratando o dia a dia dos trabalhadores da feira também pode ser visto pelos visitantes. A mostra está aberta para visitação de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 18 horas, no Palácio Antônio Lemos. A exposição segue até o dia 27 de abril, com entrada gratuita.
Agora vamos acompanhar as dicas culturais do Nazaré Notícias para esse final de semana. Acontece neste sábado, 17 de janeiro, às 5 horas da tarde, no Armazém 2 da Estação das Docas, a exposição de fotografias A Cidade em Silêncio, de Valda Marques. O evento vai até 12 de fevereiro, a entrada é gratuita. O Anfiteatro São Pedro Nolasco, na Estação das Docas, apresenta Em Busca da Matinha. O evento ocorre no domingo, dia 18 de janeiro, às 5h30 da tarde. A entrada é franca. A Casa das 11 Janelas abre espaço para o evento Ocupação Reator. É uma ação cultural que envolve teatro, dança e música. O evento acontece de 8 a 23 de janeiro, de terça a domingo, das 10 da manhã às 7 horas da noite. A entrada é gratuita. E mais uma dica, acontece hoje na Estação das Docas o show Pescador Valente. O grupo Raiz de Cafezal vai apresentar músicas no ritmo do carimbó. A apresentação faz parte do projeto Pôr do Sol e começa às 18 horas na Orla do Armazém 3 e a entrada é gratuita. O grupo Raiz do Cafezal nasceu na região do Salgado Paraense e tem as influências dos mestres do carimbó. Hoje é sexta-feira, dia de bate-papo musical e nesta semana nosso grupo convidado é Unidos pela Fé, 3 irmãs que uniram suas vozes para cantar a missão de evangelizar pela música. Elas conversaram com Patrícia Nascimento. Há 4 anos, as 3 irmãs, a Renata, a Emília e a Gabi, e o Rodrigo, que é noivo da Gabi, formaram o grupo Unidos pela Fé, um ministério de música que anima várias celebrações e eventos da Igreja de Belém. Eles vão explicar pra gente como foi que começou essa história. Emília, como foi que começou essa trajetória, como foi que surgiu a ideia e que parece que começou há bem antes de 4 anos atrás. Essa nossa história de caminhada e missão já tem mais ou menos 11 anos e na formação do Unidos 4 anos. Dia 5 de maio é aniversário de formação do Unidos e nessa busca de continuar a missão através da música, nós procuramos o padre José Antônio, ele é o nosso diretor espiritual, para nos ajudar a caminhar. E ele falou realmente que ele já nos conhecia há muitos anos e que a gente não poderia deixar adormecer o nosso dom de cantar. Então, desde então, ele nos acompanha. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Então a Gabi que teve a ideia desse nome, Unidos pela Fé, como foi que surgiu essa ideia? Como foi que você teve essa intuição? Como foi que surgiu isso para você, Gabi? Bom, foi através de um sonho. Nós estávamos procurando o nome do grupo e que nome poderíamos dar, e surgiu Osana, surgiu outros nomes assim. Eu lembro benzinho porque a Emília estava cozinhando e a Renata estava fazendo alguma coisa na cozinha e quando eu acordei eu saí gritando, Renata, Renata, o nome, Unidos pela Fé. E na verdade, quando assim, eu estava acordando, eu escutei 3 vezes, Unidos pela Fé, Unidos pela Fé, Unidos pela Fé. Que no meu, tipo assim, no nosso, a gente jamais iria escolher, né, este nome. Então eu acolhi. Não, esse nome foi um presente de Deus para nossas vidas e ficou Unidos pela Fé e graças a Deus esse nome ele está dando frutos, bênçãos e muitas maravilhas mesmo na nossa vida. Quero consumir, quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus e dizer que na loucura da cruz vou seguir. Agora vocês são unidas desde o início, não é isso, Renata? Porque vocês são uma família, vocês são irmãs. E como foi? Você foi a primeira que começou a cantar, né? A primeira das irmãs. Como é que a música surgiu na sua vida e depois como é que você foi levando as suas irmãs para esse caminho?
lá em casa a gente sempre gostou de música, desde pequenos. Os pais escutavam e tudo. Mas na igreja foi que eu participei cantando logo na frente, né? E ouvindo as amigas cantando. Então senti aquela vontade, né? Quando eu comecei a cantar na igreja, as meninas, a Gabi e a Emília, começaram a ver e fui levando a turma. Nos teus olhos, estigma e martírio da alma. Mãezinha, minha vida, pra igreja quero consumir. Agora, uma grande experiência de vocês também, não é, Emília? É no Círio de Nazaré, porque vocês sempre cantam, às vezes na missa de abertura, na missa de chegada do Círio, aqui na Praça Santuário. Como é essa experiência para vocês? Então, cantar assim no Círio, eu acredito que é um sonho de todo músico católico daqui, das igrejas, né? E nós tivemos essa oportunidade no nosso primeiro ano de formação, em 2011, quando foi, eu acho que em agosto, nós fomos convidados pelo diretor Paulo Contente, que é um grande amigo nosso, para cantarmos em quase todos os eventos do Círio. Agora vocês vão fazer um show agora em maio, né, deste ano, um show no Teatro Margarida Esquivazapa, e vocês têm uma missão também, toda uma missão agora para 2015. Convidasse também as pessoas para prestigiarem esse momento. Então, 2014 foi um ano assim, de muitas graças, de muitas bênçãos, e 2015 está iniciando e a gente sempre faz uma avaliação de um ano para outro, e já para 2015 agora nós temos um show no dia 9 de maio, no Teatro Margarida Esquivazapa, no Centur. Ainda não temos o nome desse show, mas já temos a data, né? Então já deixamos aqui o convite a todos a virem nos prestigiar e rezar junto conosco. Certo, Emília, muito obrigada pela participação de vocês, parabéns pelo trabalho de vocês. Se você quiser rever esse bate-papo, você pode acessar a nossa página no Facebook. Se você quiser rever também as matérias que foram exibidas no jornal de hoje, você pode entrar no site www.fundacionazaré.com.br. Tenham todos um excelente final de semana. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Até segunda-feira. É o Senhor que me leva a descansar, junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará.